Um crocodilo foi responsável por tirar a vida de centenas de pessoas. Deixou moradores e aldeões acompanhados do medo e horror. Um predador colossal que ficou marcado na história. E no vídeo de hoje, você vai conhecer a história do crocodilo do Nilo Gustave. Um animal que acabou com a vida de mais de 300 pessoas. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo para estar fortalecendo o canal do amigo. O meu nome é Rodrigo e esse é o canal Jofi Animals Wild. Burundi, um país da África Oriental, teve seu sossego tirado por um dos predadores mais poderosos que habitam nos rios vastos da África. Segundo relatos, moradores de Burundi foram atormentados por durante longos 20 anos. O tal comedor de gente ficou conhecido como Gustave. O infame predador é um grande crocodilo do Nilo que ganhou fama internacional por seu suposto tamanho e pelo número de humanos que ele teria matado. Segundo informações, seus ataques aparentemente começaram em 1987, e o número de mortos relatados por Gustave varia de 100 a 300 pessoas. Esses ataques foram feitos nas margens do lago Tanganica. E embora existam vários relatos dos ataques de Gustave, é importante notar que muitas dessas histórias são baseadas no folclore local e podem conter detalhes exagerados ou até mesmo embelezados. Porém, eu vou te contar aqui um dos relatos mais conhecidos do animal. Nesse ataque, algo praticamente impossível aconteceu. A vítima conseguiu escapar. Em uma manhã fatídica, quando o sol começava a nascer, um grupo de pescadores partiu em seus pequenos barcos de madeira para lançar suas redes no rio. Sem o conhecimento deles, Gustave estava à espreita nas águas turvas próximas, esperando pacientemente por uma oportunidade para atacar. Enquanto os pescadores remavam rio adentro, Gustave silenciosamente se aproximava deles. Com os olhos mal visíveis acima da superfície da água, ele observou pacientemente a sua presa em potencial. De repente, como na velocidade da luz, Gustave se lançou para o barco mais próximo com as mandíbulas escancaradas. A pura força do ataque de Gustave balançou o barco, fazendo-o se inclinar-se precariamente. Um pescador, incapaz de reagir a tempo, foi pego de surpresa quando as poderosas mandíbulas de Gustave apertaram suas pernas. O homem gritou em agonia. Seus gritos ecoaram pelo ar parado da manhã. Os outros pescadores, postos em ação, lutaram desesperadamente para libertar o seu companheiro das garras implacáveis de Gustave. Eles bateram no crocodilo com os remos, tentando forçá-lo a soltar. Gustave, no entanto, não se intimidou, usando a sua imensa força para manter o seu domínio sobre a vítima. Em uma luta frenética, o pescador ferido conseguiu se libertar, deixando um rastro de sangue na água. Com um movimento rápido, Gustave submergiu, desaparecendo sobre a superfície, deixando os pescadores aliviados e apavorados. O pescador ferido foi rapidamente levado às pressas para a aldeia, onde os moradores cuidaram de seus ferimentos da melhor maneira possível. O ataque deixou uma marca duradoura na comunidade, aumentando o seu medo e garantindo que a lenda Gustave continuasse a assombrar as suas vidas. Esse não foi o primeiro ataque de Gustave, mas o fato do aldeão ter sobrevivido para contar com detalhes aos outros todo o horror que ele vivenciou aumentou ainda mais o medo dos moradores daquela região. O que eles poderiam fazer, já que precisavam do rio em que o comedor de gente habitava? Eles dependiam da água daquele rio para as necessidades básicas. Esse ataque foi apenas um de muitos que aconteceu. É um dos poucos em que a vítima conseguiu sobreviver com vida. Logo, boatos começaram a surgir sobre o seu tamanho. Alguns diziam que ele media cerca de 8 metros de comprimento, e outros diziam que mediam 7 metros cravados.
Porém, os mais céticos, depois de muita pesquisa sobre o tal monstro, estimaram que ele poderia medir seus 6 metros de comprimento e que poderia ultrapassar a marca incrível de 1 tonelada. Ele era realmente grande e extremamente pesado. Um crocodilo desse tamanho só poderia ter 100 anos ou mais. Porém, aí é que está o grande problema, pois ao observarem Gustavo de perto, puderam ver detalhes que provaram que ele não era um crocodilo tão velho. Eles puderam observar a sua boca e, ao olharem, notaram que seus dentes estavam em perfeito estado. Com isso, eles estimaram que Gustavo teria cerca de 60 anos de idade. Mas aí vem a pergunta que muitos se fazem: como um crocodilo tão grande pode ter apenas 60 anos? A única resposta viável para essa pergunta é que Gustavo cresceu dessa forma exagerada devido à sua alimentação. Ele não atacava apenas humanos. Os humanos faziam sim parte de seu cardápio. Porém, outros animais extremamente grandes eram seus alvos quando eram avistados pelo mesmo. Esses são búfalos, vacas e outros animais consideravelmente grandes. Gustavo era pesado demais para caçar presas que eram ágeis, como impala, antílopes e zebras. Por isso, ele visava presas mais pesadas, pois quanto mais pesadas elas forem, menos ágeis elas vão ser. Aí você me pergunta, como os seres humanos se tornaram o alvo de Gustavo, se nós não somos pesados como um búfalo? A resposta para essa pergunta é clara. Não somos pesados, porém também não somos ágeis. Logo, um ser humano se torna uma presa mais fácil para um crocodilo astuto e habilidoso. E esse era o caso de Gustavo. Logo, começaram a surgir caçadores à procura de Gustavo, pois muitas pessoas estavam morrendo e também já não aguentava mais viver com medo. Medo de ir ao lago e ver os olhos vermelhos chamativos de Gustavo surgindo e emergindo das águas. Medo de serem surpreendidos pelo matador. Houve muitas pessoas que conseguiram avistar Gustavo nas águas e fugirem a tempo. Isso acontecia quando o predador estava de barriga cheia. De acordo com os moradores, muitos corpos foram encontrados apenas com lesão do ataque, ou seja, ele nem sempre atacava por estar com fome. Gustavo simplesmente atacava por esporte. Várias tentativas de capturar o matador foram um fracasso. Foi feita uma armadilha especial que pesava mais de 1 tonelada e tinha quase 9 metros de comprimento. Era perfeita para caber Gustavo. Os responsáveis pela armadilha localizaram Gustavo, levaram a grande armadilha até o local adequado e equiparam com câmeras infravermelhas. É claro, colocaram uma bela isca na gaiola, mas a primeira foi ignorada com sucesso pelo predador. Eles então tentaram outros tipos de iscas, mas Gustavo também ignorou. Parecia até que sabia o que o aguardava, mas eles não desistiram e armaram mais 3 armadilhas em lugares diferentes e estratégicos nas margens do rio. As armadilhas acabaram pegando outros crocodilos menores, levando as tentativas ao fracasso. Gustavo tinha tempo para escolher a sua presa com paciência, pois crocodilos podem ficar meses sem se alimentar. Em 2016, Gustavo desapareceu e com isso os ataques pararam. Em um artigo de 2019 em Viagens pelo Burundi, um redator da revista Travel Africa relatou que o Gustavo havia sido morto, mas não há dados a respeito de quem fez isso, nem quando e como foi feito. Nada de fatos ou outras evidências. Mesmo ele tendo desaparecido, muita gente ainda anda em companhia do medo. Quando ele era avistado, muitos diziam ter visto ele com um cordão em seu pescoço, dando a entender que o animal estava sendo manipulado por algum feiticeiro local, já que não é nada normal o animal ter tal comportamento. A dúvida se Gustavo estava vivo ou morto é grande. Muitos dizem ter visto ele novamente pelos rios da África, mas eu, sinceramente, acredito que não seja ele, e que Gustavo já deixou de aterrorizar a vida das pessoas há um bom tempo. Mas e você? Acredita que Gustavo ainda esteja vivo?
Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de temas como esse, deixe a sua sugestão de vídeos aqui nos comentários, que provavelmente iremos trazer aqui no canal. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. É de graça, galera! E dessa forma, você vai estar ajudando o nosso trabalho a crescer e contribuindo para o nosso trabalho, que é trazer conteúdos incríveis e de qualidade para você. Muito, mas muito obrigado por assistir. E até a próxima, galera! Fui!